Voltamos para o nosso segundo vídeo do canal, onde a gente vai continuar com o tema sobre filosofia. Espero que você tenha gostado do primeiro vídeo, tenha deixado tudo lá, seu like, já se inscreve para não esquecer nesse vídeo e vamos continuar aonde paramos, que foi sobre o primeiro vídeo sobre Sócrates. Agora vamos falar um pouco de Platão e entrar na doutrina junto. Então, Platão foi o principal discípulo de Sócrates, né? Onde tudo que é atribuído a Sócrates, muitos até dizem que são ideias de Platão que ele colocou, né? E Platão tinha uma coisa de diferente de Sócrates, que ele era muito mais razão, né? O Sócrates talvez usava muito mais o seu coração, a busca dele, né, da verdade. O Platão já era mais razão, já tinha um pouco as diferenças dele, né? A principal coisa de Platão, talvez, colocando que ele é o fundador da academia, né? Que ele abriu a primeira academia em Atenas, aonde entregava, né, para novos filósofos estudarem, né? E além de tudo, o que ele oferecia lá, que eram os estudos, né? Dentro deles, um dos principais, junto com Platão, que vem Aristóteles e depois outros junto. E Platão tinha muito a sua dialética, né? Que era a teoria das ideias, né? Que era sair do mundo das opiniões, não é? Então, seria a liberdade, a tese, e a opressão, a antítese, a antitese, né? Então, Platão quer sair disso, né? Ele pensa um pouco diferente, na minha opinião, de Sócrates, nessa parte. A principal, talvez, como a gente coloca, do Platão, que seria o mito da caverna, né? Que nós vivemos, o que a gente sair do mundo das opiniões, e que são as pessoas que estão escorrentadas no fundo de uma caverna. E acredito que as sombras são verdadeiras, mas na verdade as sombras são projetadas por guardas. Então a gente, vamos trazer isso pra gente, como se a gente vivesse no fundo de uma caverna e tudo que a gente visse era um reflexo na parede e a gente acreditava que aquele era o mundo fora, né? Aquilo era o que existia, na verdade são os guardas que faziam aquilo e na verdade são ilusórias, né? Quando um desses, como acontece na gente, quando um de nós resolve buscar um conhecimento diferente, o que você tenta fazer? E avisar os outros. Fala, meu Deus, eu tô errado, eu preciso avisar todo mundo, eu quero que todo mundo saiba o que eu sei. E o que acontece na maioria das vezes? A gente não é levado a sério. As pessoas riem da gente, não levam isso em consideração. Então você fica um pouco desacreditado disso tudo, né? Então é o que acontece muito com isso, desse mito da caverna, é que quando um sai da caverna e vê que existe um mundo lá fora, todo esperando por ele, e que aquilo que eles vivem lá dentro é só ilusão criada, ele tenta voltar e ele vê que existe o sol e existe a natureza e ele tenta voltar para dentro da caverna e avisar os outros, mas novamente o que acontece no nosso mundo atual trazendo é que ninguém acredita nele. E isso é muito difícil porque acontece até hoje em dia. Nós vivemos em cavernas. Eu tento sempre trazer, tá? Eu não vou entrar fundo dentro da filosofia, é só realmente a gente tá passando um pouco de temas, só para a gente ter um pouquinho de noção dentro do começo. Não pretendo seguir a linha de toda do evangelho, as palestras. Eu vou colocar palestras avulsas no meio, temas diferentes, e assim junto, e também buscando sempre, tudo que eu coloco aqui não é só opinião, tá? Eu me baseio em estudo, em livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos ou algum outro livro, eu vou colocar para vocês, tá? Então daí surge, né, o termo academia, que vem do Platão, já entrando no outro, pela sequência aqui, que ensinava filosofia, matemática e ginástica, né? Então, o mundo do Platão era o mundo dos sentidos, né? Era sair do mundo das ideias e trazer para o mundo. Tudo já existia no mundo das ideias. Então, ele vem como a alma é eterna. Então, aí que a gente entra, já partindo logo, nesse breve resumo, que coloca lá no começo que Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. E como Cristo teve morte
dos criminosos, né? Vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia, como Sócrates e Cristo fizeram isso de parecido. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos do mesmo modo que Jesus. Então, Sócrates e Jesus tinham isso, né? Então, lá no primeiro, no tema 1, o homem é uma alma encarnada. Já diz isso na teoria do Sócrates, né? Na 2 ilude a si mesmo o homem, que considera as coisas de modo terra a terra, de ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tens de haver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Olha o que Sócrates coloca, né? Para a gente poder apreciar, a gente tem que sair do mundo material e encontrar tudo no mundo espiritual. Já naquela época mostrando pra gente, né? Enquanto estivermos no nosso corpo, a alma se achar mergulhada. Achar mergulhada? Achar mergulhada. É isso aí, tá lendo ali, mas segue, né, gente? Nessa corrupção, nunca possuiremos o objetivo dos nossos desejos, que é a verdade. Então, enquanto estivermos afundados na corrupção, a gente nunca vai encontrar o desejo, que é a verdade. Se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma não está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Então, é muito legal isso aqui. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não se lhes afigura de modo nenhum terrível. Para mim é o ponto principal. Agora, por quê? Porque eu sempre falei isso. E eu sempre, quem me conhece particularmente sabe, que eu sempre gostei de falar de morte e esses temas. Por quê? Porque a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, todo mundo vai desencarnar. Muitas pessoas só olham, meu Deus, isso porque você não passou pela morte e tudo mais. Cada um passa por aquilo que necessita passar. Talvez você precisou passar pela morte de seus entes mais próximos antes do que eu, ou você ainda não passou também, mas olha que legal, a gente sabendo disso, em busca da verdade, só conheceremos após a morte. Então, se a gente não encontrar a verdade aqui, a gente sabe que é após a morte. Então, por isso que eles não tinham medo de morrer. Porque se você faz as coisas, essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer. Então, para eles sempre estão morrendo a cada dia. Se a gente for ver, todo dia a gente morre, né? Durante o sono, a gente morre, mas só que a gente volta porque a gente fica ligado por um fio e um cordão, que vamos entrar ainda nesse tema, tá? Nesse cordão de prata que nos liga e nos traz de volta ao corpo. Então, de modo nenhum eles encaravam a morte como terrível. Porque a morte traz aprendizado. Porque eles saberiam a verdade através da morte. Cara, é o que eu falei até na palestra sobre a reencarnação, que tá lá no YouTube do Samaritano. Que coerência tem se a gente morrer e acabar tudo? Por que a gente vive? Então, vamos buscar encarar a morte de uma forma diferente, gente. Morrer não é tão ruim. A saudade, sim, é ruim. A gente vai sentir falta, sim. Não tô falando, que legal, morreu alguém. Mas é encarar como volta ao mundo real, né? Se aqui na Terra, onde estamos agora, fosse nosso verdadeiro lar, nós não morreríamos. Nós continuaríamos aqui eternamente. Se a gente morre, é porque aqui não é o nosso lugar verdadeiro, né? No tópico acima se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma. Não é a lei da reencarnação? Se a impureza da alma, a gente precisa ter reencarnações, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Quem são as almas purificadas? Que a gente tem os anjos, os espíritos mais evoluídos, que quem sabe um dia conseguiremos chegar lá, né? Que aí eles colocam também, eu vou tentando sempre fazer um resumo dentro de todos os itens, que tem 21 itens dentro de que Sócrates e Platão, mas eu vou terminar nesse vídeo, vou fazer outro não.
A palavra daimon, né, que do termo demônio, né, não era na antiguidade tomada como esse significado de demônio, né. Daimon eram os espíritos que se comunicavam. Então, hoje podemos substituir a palavra daimon por espíritos ou anjos, né? Só que a gente se ligou a demônio, porque como espíritos, aí se ligava a demônio e ligou essa palavra a uma pejoração, assim, da palavra ligando ao demônio. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeitava a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? É um questionamento que eles deixam pra gente. Então, se a gente for ver disso, o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, que a alma é eterna. Mas a nossa diferença dentro dessas duas crenças é a reencarnação. Mas se a gente olhar que a reencarnação está bem antes de Cristo e depois ainda que vem, no fundo a gente entende o porquê que tiraram a reencarnação como uma crença, né? Eu não quero ser polêmico já no segundo vídeo de falar isso, mas, né? Por que será que eles não queriam que a gente acreditasse na reencarnação, né? Seria mais fácil, talvez, nos controlar acreditando em céu e inferno? Que se algo a gente fizesse, a gente iria para o inferno? Não seria talvez uma forma de controle dos responsáveis da época? Fica esse questionamento. Fica o questionamento. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte. É o que eu falo. Cadê a coerência? Se morrer fosse acabou pro homem, os maus se privilegiariam com a morte, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Não é? Ah, vai pro inferno. Nossa, que Deus é esse que pune seus filhos desse jeito? Que Deus mau, que vai punir o seu filho e deixar ele eternamente no inferno. Eu não acredito nesse Deus que pune. Eu acredito num Deus bom e que dá sempre uma oportunidade para os seus filhos voltarem e refazer aquilo que não fizeram direito, né? Que o corpo conserva as impressões das outras. Eu vou dar uma acelerada porque tem muita, tá? Basicamente, dentro disso a gente consegue ver que desde a época lá de Sócrates e de Platão, eles já acreditavam. Se você se interessa, entra lá, pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu tento sempre deixar mais simples aqui, gente, por isso que não, eu acho que a palestra, quando a gente faz ela e esse vídeo, a gente fala muito bonito, acaba ficando de fácil e não atingindo a todos que eu tenho essa vontade de alcançar. Que é deixar simples, pô. O espiritismo precisa ser simples, precisa ser fácil de ser entendido. Não quer dizer que eu sei mais, não. Pelo contrário, eu sei muito pouco até. Eu tenho que estudar muito mais. Mas eu tenho uma coisa que é isso, que é a busca sempre. Então eu quero sempre tentar deixar simples como eu acho que tem que ser, para você que está assistindo e pra gente, certo? Se você é de um outro centro, e também sempre vou deixar o meu contato, meu e-mail, você pode mandar um e-mail, pô, minha vontade é fazer sempre essas palestras por qualquer lugar do Brasil que me chamar. Se der, eu vou e com certeza podemos juntos sempre crescer e, pô, um dia conhecer todos esses palestrantes maravilhosos que tem do Espiritismo, que eu tanto admiro, como Haroldo e, pô, Divaldo, nem se fala. Nunca se deve retribuir com uma outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos haja causado. A gente faz isso? Não, né? Não teria aí o princípio da caridade? Ele já deixado pra gente? A caridade? Não é isso? Fazer bem ao próximo? As mais belas preces, os mais belos sacrifícios trazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar verdadeiramente. Justos e retos são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens.
basicamente, para de falar e faz. É isso. Para de falar. Fala muito de Deus, fala-se muito disso e você continua falando mal do seu irmão do lado. Não irmão, mas o seu irmão, que são todos nós somos irmãos, né? Então a gente continua falando mal dos outros. Cara, olha esse ensinamento dentro disso. Então, vale muito mais o que eles colocam aqui, que seria muito mais, vale para Deus uma alma que corre pelo certo, que faz direitinho, não deseja o mal de ninguém, fala sempre bem e tudo mais, do que aquele que fala e vê só muitas preces e muito isso, muito aquilo, e chega na hora da prática, meu amigo, tu não faz nada daquilo que tu fala. Quantos nós não conhecemos, ou nós mesmos agimos dessa forma? Quanto eu não errei já fazendo isso? Mas o importante dentro da doutrina é que a gente sempre tem a chance, né? Não quer dizer que a gente pode sair, errar e depois a gente pode consertar. Vamos tentar errar o menos possível e ser dentro disso o mais coerente possível. Esse é o recadinho que eu queria deixar dentro disso. Eu espero que não tenha ficado tão confuso a filosofia junto com o espiritismo. Os próximos vídeos eu vou tentar trazer sobre outros temas, aí não vou seguir o evangelho, porque também eu acho que vai ficar muito estudinho, e a minha intenção aqui não é só ficar estudo, é também trazer as coisas para o nosso dia a dia, como eu tentei trazer nessas duas palestras iniciais, falando de filosofia, dentro de Sócrates e Platão, seus principais. Vamos buscar a verdade. Não deixa que qualquer um que fale alguma coisa seja a sua verdade, né? Quanto tempo eu demorei para estar aqui por acreditar em outras verdades? E hoje eu posso me libertar e estar aqui com vocês. Não importa se vão assistir 5 pessoas ou 5.000 pessoas ou 5 milhões de pessoas. Se uma pessoa que você que está assistindo, eu conseguir te fazer algum bem, pô, eu já fico extremamente feliz, assim como eu assisto algumas palestras e alguns vídeos e me faz bem. É isso que eu quero dar em troca e retorno, e sem julgar ninguém, e cada um, claro, com as suas crenças. O que eu sempre coloco é, você não precisa sair da sua religião, mudar os seus pensamentos agora, mas vamos colocar para pensar e buscar a verdade. Não deixa essas coisas todas falar. O que eu falei que eu não queria ser polêmico, né? Por que será que durante o tempo e todos esses milênios nos levam a desacreditar de algumas coisas e ter outras como tão verdades em todas as relações? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, esse ficou um pouco mais longo, mas assiste até o final. Se você chegou até aqui, deixa o like aí, que se eu querer curtir, assim, ó, joinha, se inscreve no meu canal, deixa um comentário se você tá gostando, se você não tá, não deixa. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo, falando sobre um outro tema. Obrigado e um abraço.